ter um problema de como que isso é sustentável e das inequidades entre diplomas de uma determinada universidade que tem peso X e de outra que tem peso Y, de reputação do curso superior que você faz e de quem é que vai ter acesso a curso superior A, B ou C, ou a curso A, B ou C. Então a inequidade não está mais na escassez, que era o problema da década de 60, 70, que inclusive engrossava fileiras do movimento estudantil. O problema agora é de outra natureza. Então, inclusive não cursar, porque também de novo tem isso. Essa lógica conteudista, ou às vezes de um ensino formal, onde as competências estão colocadas em outro lugar, faz com que os espaços educacionais eles não sejam nem conteudistas, porque se fossem estava bom. Eles são certificadores. E você tem um problema a partir da lógica de currículo e poder entre o que é conhecimento escolarizado e não escolarizado. E você tem um certificado, veja bem, uma coisa é educação, outra coisa é um certificado de que você passou por um conhecimento escolarizado. Uma chancela, um carimbo, um controle disciplinar sobre o conhecimento. Vamos ser claros, ninguém está fazendo disputa sobre educação, as pessoas estão fazendo disputa sobre diploma. Diploma que significará redes de relações. Na advocacia, as pessoas constroem sociedades a partir das suas redes de relação construídas desde o banco da faculdade. Então obviamente, se você tem alunos de uma determinada faculdade que são de determinados estratos sociais, isso significa que você vai ter acesso a clientes de determinado estrato social. Vamos ser claros com relação a isso. Vamos ser muito objetivos e transparentes. Então, a disputa que está sendo feita é essa. E aí estudar ou não estudar pode não ser o caso. Evandro Lins e Silva, enquanto era estudante, era repórter policial. E ele fala abertamente, ele estudou num período de debate ditatorial, de regime de exceção no país. O país viveu inclusive estado de sítio. Ele estudava na Faculdade Nacional de Direito, ou na UEG, agora não estou lembrando, não quero ser leviano para o dado ser preciso. O fato é que ele dizia claramente, quase não tive aula. Só que ele era repórter policial, ele se orgulhava de ser porta de cadeia, porque ele conhecia empiricamente tudo que era feito no sistema de justiça criminal, coisa que, na verdade, ele era um sociólogo empírico. Aliás, o Evaristo de Moraes, que era o outro, ele era um sociólogo, e o filho dele tem um escritório até hoje, Evaristo de Moraes Filho, defendeu o Collor. Então, era também repórter policial, assim como Augusto Thompson. Então, grandes advogados, na verdade, da área criminal, eles tinham uma outra socialização que era muito mais empírica do que propriamente conhecimento conteudista. Então vamos ter claro de qual é a disputa. A disputa não é propriamente do conteúdo que está colocado na sala de aula. A disputa é o signo do diploma e redes de socialização que a universidade permite. Alguém tem dúvida de que boa parte da qualidade da universidade pública tem a ver com a diversidade e pluralidade da universidade pública do que propriamente do conteúdo? As atividades que ocorrem no campus de uma universidade pública são muito mais diversas do que de algumas universidades particulares. E há um investimento das universidades particulares em perspectivas conteudistas que não conseguem dar conta da diversidade de fatos sociais que ocorrem na universidade pública, pelo histórico da universidade pública como um lugar de liberdade na sociedade brasileira. Vamos ter claro, assim, começar a ter claro. Grupo social. Vamos ter claro qual é o terreno e qual é a disputa que está sendo feita. Então a disputa que está sendo feita é a disputa lá de São Paulo de quem é que entra dentro da USP, que é uma área verde dentro da cidade, uma cidade de pedra. E não é à toa que pessoas de determinada classe em São Paulo não se sentem à vontade ou acusam esse espaço como um espaço que não é para elas. E essas políticas todas, onde o Enem é apenas uma agência desse conflito. O conflito não é o Enem só. O Enem é uma agência desse conflito. Então, e aí, óbvio que você tem problemas que, de novo, não são no Enem. O que o Matheus estava falando aqui, tecnicamente, no campo da educação, é dito avaliação de processo e avaliação de resultados. O que o Enem faz é uma avaliação de resultados. Você não tem outras provas para fazer uma avaliação de processo. E quando fala-se da perspectiva de ser algo subjetivo, como nos Estados Unidos, eu tenho muito problema de como trazer os Estados Unidos para o debate, porque não tem nenhum problema com os Estados Unidos, inclusive que tem grandes amigos, não tem nenhum problema, nenhuma moralização.
Tem coisas que são interessantes, tem outras que não são, tem pessoas de esquerda, pessoas de direita, aliás, até isso é muito mais claro, não é tão contraditório. E aí o que inclusive porque são mais... Enfim, mas não vou entrar nesse debate. O problema é que assim, a universidade americana, não é propriamente... é particular, mas a noção de público, de public, é outra. Esse que é um outro contexto cultural para construir isso. E nesse caso especificamente das universidades, as universidades são propriamente particulares. As associações de ex-alunos têm um poder de ingerência. Elas são mais públicas nesse sentido. E nesse sentido elas acabam sendo mais públicas porque elas agregam, as pessoas que se formam lá, elas agregam um discurso na sociedade de qual universidade você é. As pessoas se comprometem com aquilo. E no esquema liberal deles, o cara vai ter isenção de imposto de renda porque ele paga o estudo de um aluno pobre. Então, e aí é outro problema, porque esse é um debate pesado, de que é muito torto, porque aproveitam esse discurso para fazer um debate da privatização, pegando um contexto cultural de outro lugar para dizer, não, temos que fazer isso aqui que vai dar certo. Pode até ser que dê algum dia, mas a gente não tem essa maturidade não tem a maturidade de operar num liberalismo desse tipo, nem retoricamente, porque o nosso liberalismo não existe. Então como é que fica trazer à baila essa discussão dos Estados Unidos? Então a gente precisa ser rigoroso nesse debate quando a gente pega políticas públicas construídas em outras sociedades e em outros contextos culturais. Então essa coisa dos Estados Unidos, para fazer, é um outro debate, Jefferson. É um outro debate sobre modelos de universidade. Lembrar para chegar lá na coisa do Enem, na história da OAB, o Enem, quando ele fala do Enseja, é muito oportuno falar do Enseja. Enseja é uma sigla, Exame Nacional Complementar de Educação de Jovens e Adultos, tá certo? Certificador, desculpa, complementar porque ele estava pensando na lógica que é pensada para esse tipo de educação, certificação de educação de jovens e adultos. Então o que acontece? Aliás, o nome é ótimo, porque eu estava pensando justamente nele para fazer o gancho da ideia de certificação. Ele resolve o problema da certificação, do controle estatal sobre o conhecimento, ele resolve isso, e ao mesmo tempo alguns pedagogos pensam inclusive que isso é a salvação, é uma linha de fuga, para que inclusive se tenha experiências educadoras alternativas, aonde você, para pessoas que não estejam na lógica da educação de jovens e adultos, que estejam em educação regular, você experimente de forma alternativa para sair do conteudismo e desse currículo como poder e prepara as pessoas para a prova. O que eu estou falando e o que isso tem a ver com a OAB? Isso é uma coisa que eu penso particularmente, não é a posição institucional. Não estou aqui falando institucionalmente. O exame de ordem, ele mede competências. Nada impede que no futuro se faça um debate de que não necessariamente uma pessoa que é formada em direito faça o exame de ordem. Nada impede que você tenha esse debate, porque a OAB é uma corporação para o controle do exercício mas aí tem a ver com interesses, e é isso que eu quero chamar a atenção. O Brasil sozinho tem mais faculdades de direito que todo mundo junto. Todo o globo junto tem menos faculdades de direito que o Brasil. Então, esse é o dado concreto. Então a lógica, o exame de ordem, ser contra ou a favor, de novo é um fla-flu estéril. O exame de ordem, ele surge num contexto de um déficit de cidadania, de um Estado violento, aonde as pessoas fazem direito para poderem saber qual é seu direito, porque existe uma pressão que eu não fiz ainda. Eu tenho vontade de fazer uma pesquisa rigorosa sobre isso. Tenho colegas meus, até o irmão o João Veloso, tenho colegas de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte, que a gente volta e meia esbarra nesse assunto. A impressão que a gente tem é que uma impressão, a gente não tem um dado rigoroso, a gente não fez uma pesquisa rigorosa sobre isso, temos até buscar financiamento para isso. Que você tem um déficit de cidadania e as pessoas, para garantirem alguma respeitabilidade, a coisa do doutor, né? A coisa da distinção, a coisa do privilégio. Então você vai ter uma lógica certificadora, você vai ter conhecimento de algumas coisas, ou ter acesso a determinadas coisas a partir da condição de advogado.